que é que consumimos? Será que o ritmo de consumo foi sempre o mesmo? E será este ritmo de consumo sustentável? São estas as questões a que vamos tentar responder no decorrer deste filme. Desde que a humanidade existe, que possui necessidades que precisam de ser saciadas. Uma dessas necessidades é a alimentação. E assim, no início, os povos eram nómadas, deslocavam-se de território em território em busca de alimentos. Com o passar dos séculos, houve uma tendência natural para a sedentarização. Duas grandes civilizações que se sedentarizaram foram os fenícios e o Império Romano. O Império Romano tinha uma extensão tão grande que ocupava toda a área em redor do mar Mediterrâneo, chamando Mar Nostrum. Em 466 d.C., após a queda do Império Romano do Ocidente, houve uma tendência para se formarem novos Estados. Entre o século 7 e 8, um desses novos Estados foi a República de Veneza. Durante a Rota do Levante, os mercadores por terra transportavam os produtos orientais até Veneza. Veneza encarregava-se posteriormente de os dissipar perante a Europa. Daí que Veneza tenha sido muito importante durante esta altura. Contudo, em 498 d.C., Vasco da Gama chega à Índia e consolida-se a Rota do Cabo. Cabe aos portugueses, a partir deste momento, o transporte das mercadorias orientais até ao Ocidente e Veneza perde a sua importância. É nesta altura, entre o século XV e o século XVI, que Grant McCracken considera que se começa a iniciar uma cultura consumista. Evidentemente que esta cultura consumista só afetava os estratos mais elevados da população. Veja-se o caso de Luís XIV de França, rei entre os séculos XVII e XVIII. Era apologista de obras de arte, consumia várias extravagâncias e foi construtor de Versalhes. 2 reinados após o de Luís XIV, com Luís XVI, França entrou na bancarrota. Entretanto, já se instalara aquilo que era designado por comércio triangular. Da Europa partia para a África as quinquilharias, e a África enviava para as Américas os escravos, que por sua vez trabalhavam nos recursos naturais deste continente. A América, por sua vez, enviava para a Europa as pedras preciosas, o ouro, a prata, as madeiras. Entre os séculos XIX e XX surgem as chamadas classes médias. As classes médias, muito embora não fossem abastadas, não queriam ser comparadas com o proletariado que trabalhava nas fábricas. Vive-se a Revolução Industrial, que apenas foi possível devido a todos os progressos tecnológicos, científicos, dos meios de comunicação, como por exemplo o ferroviário, e também à descoberta de novas fontes de energia, como o carvão e o petróleo. Já nesta altura, se começam a definir as assimetrias entre os chamados países desenvolvidos e em desenvolvimento. Inglaterra, Estados Unidos, França e Alemanha controlavam já 70% da produção industrial e 50% das trocas comerciais. Nesta altura surgem conceitos como o taylorismo. O taylorismo defendia que cada trabalhador numa cadeia de produção devia ser capaz de repetir constantemente o mesmo gesto, como por exemplo, apertar um parafuso. Os sindicatos acusam este modelo de retirar toda a dignidade aos homens, uma vez que os compara com máquinas. A verdade é que, como veio a constatar Ford, o taylorismo funcionava. Estava previsto que fossem construídos apenas 500 mil automóveis Ford T e em 1927 esse número atingira já os 15 milhões. Now Henry Jones and a pretty little queen took a ride one day in his big limousine. The car kicked up and the engine wouldn't crank. There wasn't any gas in the gasoline tank. Just about that time along came Nord and he rambled right along in his little old Ford. He stole that queen as his engine sang a song, and his little old Ford just rambled right along. His little old Ford rambled right along, and the little old Ford rambled right along. The gas ran out in the big machine, but the darned little Ford don't need gasoline. Em 1929, a ideia que este capitalismo era o sistema perfeito foi contrariada pela Grande Depressão. Devido à especulação que os lucros das empresas seriam menores,
os acionistas colocaram à venda as ações em Wall Street. Contudo, não havia compradores e os preços não paravam de descer. Ações compradas a crédito impossibilitaram os compradores pagar os empréstimos. Os bancos faliram. Com a retirada de capitais dos bancos dos outros países, a crise espalhou-se pelo mundo, numa altura em que ainda se recompunham da guerra. A União Soviética, devido ao facto de ser uma economia fechada, foi o único país que não sofreu com a Grande Depressão. Em 1932, após a administração Hoover ter tomado medidas deflacionistas, é eleito Roosevelt. Today, a hope of many years standing is in large part fulfilled. Roosevelt toma medidas para contrariar a crise. Essas medidas são conhecidas como New Deal, e uma dessas medidas foi precisamente o projeto do Vale do Tennessee, apoiada no investimento público. Com a Segunda Guerra Mundial, a economia cresce apoiada na indústria bélica. What'll you have? Pabst Blue Ribbon. What'll you have? Pabst Blue Ribbon. When you're watching TV boxing bouts with fighters swinging hooks and clouts, the moment that bell begins to sound, it's Pabst Blue Ribbon from the very first round. What'll you have? Pabst Blue Ribbon. What'll you have? Pabst Blue Ribbon. What'll you have? Pabst Blue Ribbon. Pabst Blue Ribbon beer. Smoothie, really refresh. King size Coke has more for you. King size Coke has more for you. King size Coke has more for you. Get value slips, refreshment too. Get king size Coca-Cola now. Quando terminou a guerra, viveu-se um período de consumismo completamente desenfreado, quer nos Estados Unidos da América, quer na Europa. Verificam-se os 30 anos gloriosos, décadas de 50, 60 e inícios de 70, um consumismo imparável e que ainda hoje se mantém. As pessoas são incentivadas a comprar mais produtos do que aqueles que necessitam. A publicidade cria modas, incentivando os consumidores a adquirirem mais e mais produtos. As vendas a crédito aumentam e os consumidores perdem a noção dos motivos que os levam a comprar. Convencidos que a felicidade reside na compra por si só, os compradores tendem a comprar mais produtos que passam de moda e assim vão comprando ainda mais produtos. Houve também uma melhoria da qualidade de vida das populações. Por esse motivo, as classes operárias, por exemplo, passaram a poder adquirir alguns produtos. Veja-se o caso dos frigoríficos. Em 1954, apenas 3,3% das famílias americanas operárias possuíam um frigorífico. Em 1975, o valor era superior aos 91%. Percebe-se então que existem diferenças no consumo antes do século XX e a partir da segunda metade do século XX.